Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui, FAP Internacionalização e Idiomas, com esses três queridos alunos estrangeiros. Hoje nós temos Astrid, de qual país? El Salvador. El Salvador. Fabiana? México. Muito bem. E Cris? Colômbia. Colômbia, muito bom. No episódio de hoje, a gente vai conversar com esses três queridos um tema que atravessa séculos e identidades. Um tema, aliás, muito interessante, lembrando que o tema foi escolhido por eles. Eles decidiram trazer essa discussão para nós. As heranças coloniais da América Latina e como elas moldam o que somos hoje. Muito, muito, muito interessante mesmo. Para começar, por que vocês decidiram tratar sobre esse assunto? Por que ele é interessante? Sim, obrigada, Gali. Nós achamos que o tópico é muito interessante, porque os três somos dos países da América Latina, e então, quando a gente começou a morar aqui no Brasil, viu que tem muitas semelhanças, mas também diferenças, e que a identidade, pesquisa de identidade é a mesma. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre as coisas que percebemos e... Sim. Há quanto tempo vocês estão no Brasil, Astrid? Aqui eu estou há 5 meses. 5 meses, Fabi? Eu estou desde fevereiro também. Desde fevereiro? Sim. Eu sou 2 meses. 2 meses, muito bem. Lembrando que são todos alunos aqui da FAAP, do curso de português para estrangeiros. Muito bem. Então, ainda sobre o tema, claro, o que vocês acham ou quais são as semelhanças e diferenças nessa história de colonização entre os países de vocês e a colonização do Brasil? Sim. Então, a gente acha que primeiro temos que falar sobre a colonização, porque é o tópico mais importante, porque para os países hispanofalantes foi a Espanha quem colonizou, e aqui no Brasil foi Portugal. No entanto, a gente acha que, por exemplo, se aqui, todos os países que são verde mais claro são colonizados pela Espanha. E depois tem o outro verde mais forte, que foi Portugal. Então, a gente sente que, no entanto, o colonizador é diferente, as consequências podem ser vistas como as mesmas, quase. Então, por isso, a gente queria falar um pouquinho mais do contexto e que significa para os países El Salvador, Colômbia e no México. Muito bem, Fabi. Obrigada, Gali. Eu pesquisei um pouco sobre as diferentes semelhanças que tem Brasil no México. Tem muitas semelhanças, como a cultura, como a forma de ver a vida. Mas é assim, na Espanha tive uma colonização mais violenta, onde os homens estupravam muitas mulheres, então resultou a mistura, que agora nós mexicanos somos mestiços. E no Brasil foi um processo diferente, onde os portugueses pegavam mais as coisas para fazer comércio com a Europa e outros países, então foi uma colonização mais lenta. Eles trouxeram também as pessoas da África, e no México foi mais uma mistura e genocídio por parte dos espanhóis, então isso resultou muito diferente para o Brasil, para o povo mexicano também. Então eu acho que é muito diferente, mas ao final tem muitas semelhanças, porque foram processos similares, aunque foi mais como, não sei, como algo... Foram processos diferentes, mas compartem uma identidade parecida ou igual. Então,
não sei, muito complexo de falar só em pouco tempo, mas acho que tem muitas coisas que podemos destacar depois. Muito bem, muito bem. Cris. Bom, para mim, ainda não conheço totalmente Brasil agora, na situação no Brasil. Então, vou falar mais no caso da Colômbia, para ilustrar certas dores históricas que se formaram. Vou falar mais que nada da geografia da Colômbia. Colômbia é um país extremamente diverso. Existem 3 cadeias diferentes da Cordilheira dos Andes que dividem o território, não? A floresta amazônica, isso cria 5 regiões principais, que são a floresta amazônica no sudeste, os planaltos a leste, a região montanhosa central, a região da selva no oeste e a região norte, não? No norte, o transporte dos escravos era mais fácil. Então, por isso, há hoje uma forte presença afrodescendente. A região montanhosa central era difícil trazer escravos para lá. Então, havia muitas populações indígenas e essas populações foram dizimadas, como em México, por doenças e trabalho forçado. E por isso, atualmente, a região tem uma linhagem predominantemente branca. Já as regiões de leste, sudeste e oeste eram pouco acessíveis devido à geografia. Ainda hoje abrigam populações indígenas que preservam fortes tradições pré-colombinas. Essas divisões culturais e históricas continuam nos afetando até hoje. A divisão cultural é evidente em aspectos simples como a alimentação, as danças e outros costumes do dia a dia. Mas tem um legado estrutural e econômico muito forte. As regiões periféricas, ricas em recursos naturais e com populações como afrodescendentes ou indígenas, dependem economicamente do centro do país, da região montanhosa, que é mais desenvolvida e industrial. Então, isso reflete de forma muito clara a estrutura colonial no passado colombiano. Muito bem, então é um olhar bastante analítico, né, entre os 3 países. E eu acho que vocês já estão quase um semestre aqui no Brasil, acho que conseguiram perceber que as consequências em nossos países são muito semelhantes, né? Então eu queria que vocês destacassem e dissessem quais são as semelhanças nas consequências dessa colonização. Bom, eu vou falar mais sobre umas consequências nos anos 70 no México, porque acho que neste período os países latino-americanos tiveram mais consequências políticas e sociais reflexadas em as ditaduras, por exemplo. Eu acho que o Brasil teve uma ditadura muito forte, muito significativa na história do país, mas no México não tive uma ditadura assim como tal, mas tivemos um partido político predominante chamado PRI, onde nós falamos que era uma ditadura perfeita, porque as eleições não eram transparentes. Foi um período de muita violência política, particularmente para os estudantes, onde a gente não podia ter uma liberdade de expressões. E tive muita desigualdade entre os povos indígenas e as pessoas que tinham mais dinheiro e eram mais ricas, acrescentando mais a desigualdade social. E foi uma época muito dura. Eu acho que tem semelhanças com o Brasil por as coisas que a gente viveu, mas também tem muitas diferenças por como foi o processo da ditadura. Sim. E eu acho que a gente, com esse mapa, também queria mostrar que todos os países que foram colonizados, a gente
tive essas ditaduras ou regimes onde você não podia expressar seu sentimento ou ter essa igualdade entre todos. E por isso também a gente queria mostrar esse gráfico de barra, onde no 2022 a gente tem o índice de Gini, que se chama, que basicamente é quanta desigualdade social tem um país. Então, quanto maior, mais desigual. Então, a gente pode ver que todos os países que temos aqui, que são nossos países, têm o mesmo número. Então, por quê? Por exemplo, no começo, a gente queria falar sobre a colonização, porque a gente sabe que isso formou o que somos agora. E você pode ver isso a coisa como desigualdade em nossos países. Então, achamos que os problemas sociais aqui na América Latina são muito parecidos. E é porque sofremos e também sofremos as mesmas coisas e lutamos por as mesmas coisas, que são igualdade em todo, e também a pobreza e todos os problemas sociais que vemos aqui no México, El Salvador e na Colômbia. Nessa mesma desigualdade econômica na Colômbia, nos anos 90, agora México, nestes mesmos anos, causam muitos problemas com o tráfico de drogas, porque a gente busca sair da pobreza, busca uma maneira de ter como comer, como ter comida e como ter saúde, prover saúde para a família. Então, essa desigualdade que fala Astrid causou muitos problemas na Colômbia aos anos 90 e agora com o México também. É triste. Sim, sobre o México, agora acho que, como o Cris falou, é muito importante olhar que as pessoas que estão involucradas no tráfico de drogas ou crime organizado é porque o governo não está presente nessas comunidades. O governo não está dando a gente o que eles precisam para sobreviver, para viver melhor. Então, o crime organizado entra nesses povos e pega a gente e oferece melhores oportunidades, mas o custo é muito alto, porque eles vivem violência extrema, eles vivem pobreza extrema. É muito complexo e a gente fala muito sobre esse problema como se fosse algo muito fácil de resolver, mas sim, não é. Isso involucra um cambio das estruturas sociais no povo mexicano e nos povos latino-americanos. Então, acho que a gente tem que ter mais consciência sobre quando você tem um privilégio, você tem uma responsabilidade também de fazer algo por essas pessoas e como ajudar para acrescentar essa luta contra a pobreza e desigualdade. E eu concordo com isso também, porque, por exemplo, no El Salvador, agora nós podemos ver que meu presidente, por exemplo, faz muita força para esses crimes organizados, que muita gente concorda, mas eu acho que agora mesmo o jeito que ele faz vem só para mostrar às pessoas que ele pode mudar o país e que tá bom se você usa a força e só força. E eu acho isso que também acontece aqui no Brasil.
E eu acho que por isso é um pensamento muito latino-americano, que você só pode usar a força contra essas coisas, mas como a Fabi fala, são problemas estruturais que tem que fazer outras coisas, tem outros fatores que você tem que ter consideração. Mas nos países como nossos são mais extremistas. Isso é bom e isso é mal. Isso. E vão usar a força só para isso. Então, eu acho que é um pensamento que você pode ver em todos os países latino-americanos. Essa união, né? Isso que faz a gente ter história interligada, né? Faz com que a gente tenha nossas histórias parecidas. É muito interessante, é muito interessante. E trazer isso para a sala de aula, trazer isso para os nossos encontros, trazer isso quando a gente tem aula com os outros estrangeiros de outros países, de outras regiões do mundo, é muito importante para conhecer o quanto a história dos latinos, né, nós latinos, o quanto a nossa história nos une e nos faz ter uma visão um pouco mais crítica, eu tenho a impressão, a respeito do mundo, né? Faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais ácido a respeito das coisas que acontecem no mundo. Muito bem, muito bem. Bom, então a gente pode refletir, a gente viu aí as imagens, a gente falou aí de resistência, a gente falou de memória, e essas coisas parece que estão muito mais diante de nós, estão muito mais próximas de nós do que a gente imagina. Muito bem. É importante conhecer as nossas identidades e conhecer as raízes dos nossos problemas estruturais. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode conhecer, reconhecer essa identidade? Como é que a gente pode conseguir enxergar a raiz de fato de nossos problemas? Eu acho... Difícil, não é? É muito difícil, porque, por exemplo, no El Salvador tem um curso chamado Estudos Sociais, mas na escola pública, normalmente, e também nos privados, normalmente você vai ter algo muito simples e você não aprende para ser mais crítico. É mais como, esta aconteceu, essas são as consequências, só isso. Mas não tem mais reflexão, não tem, por exemplo, você pode ir ler um livro sobre Latinoamérica, coisas assim. Não acontece. É superficial. É muito superficial e eu acho que quando eu saí do meu país, foi quando eu acordei e eu pensei, eu não sei nada sobre o meu país. Porque a gente pergunta para você, então, você que acha de El Salvador? É bom. Mas não tinha muitas coisas para falar ou não sabia. E eu achei muitas pessoas estrangeiras que sabiam mais que eu. Então, eu acho que um jeito para ser mais crítico é começar a ler, educar-se e ler as próprias coisas daqui, da América Latina, assim como a gente lê outras coisas de afora, né? Acho que nós temos um pouco da cultura de vencemos um momento muito triste, então a gente não quer mais falar disso, a gente só quer viver alegria. E isso acaba sendo um problema, porque a gente acaba esquecendo a nossa história, a gente acaba não aprofundando, não pesquisando mais sobre a nossa história, e o quanto mexer na nossa história dói nas nossas vidas, porque é você reconhecer problemas, é você reconhecer falhas e enxergar essas falhas todos os dias nas ruas, nas políticas públicas. Isso é muito complexo. Aqui nós também não estamos habituados. E acho que, não sei, acho que antes da gente encerrar, só fazer essa pergunta para vocês. Se ter um pensamento crítico no país de vocês, as pessoas acabam relacionando isso a uma questão partidária e não uma questão de conhecimento da sua história. Isso acontece no país de vocês? Acontece muito, sim. Sim. No México, por exemplo, tem muita ideologia moral.
E eu acho que a gente, às vezes, confunde ética com moral. Então, a gente politiza a moral e não faz uma crítica realmente construtiva sobre a realidade ou sobre os fatos. Porque a gente só se concentra em a moral que nós temos quando nós vamos crescendo, somos crianças, e só ficamos ali, não queremos pensar fora na caixa. Então, é muito difícil às vezes, por exemplo, no México a gente é muito, ou é branco ou é negro, ou é preto. Não se fala sobre diferentes tonalidades de cinzas, por exemplo. Então, acho que isso é muito problemático também. A gente politiza muito a moral e não faz uma crítica real sobre a realidade, não lê sobre autores latino-americanos que falam realmente sobre como foi a história e como é agora a vida de muitas pessoas. A gente não quer sair de seu pensamento cômodo, porque a comodidade é muito fácil para a gente, mas não querem ver mais allá das coisas. Acho que é muito difícil. Muito bem. Acho que é muito importante também falar com a gente local das diferentes ideias que uno tem. Por exemplo, como funcionário que trabalha para uma empresa internacional, eu he morado nos diferentes países latino-americanos e acho que se eu puder perguntar mais aos outros funcionários locais, eu posso receber uma ideia diferente a que eu tenho. Então, como disse Fabi, eu posso abrir meus pensamentos fora da minha caixa e poder trocar esses pensamentos. E uma coisa que é importante de destacar também é que, às vezes, e eu entendo que antes também, por causa da ditadura, por os regimes, a gente não podia fazer isso. Então, eu pensei isso porque agora mesmo no El Salvador é democracia, né? Mas se você fala ruim do presidente, então, não, você não gosta de um lugar com segurança, né? Você não gosta. Não, sou um pouquinho mais crítica ao que está acontecendo, mas como a Fabi fala, é tão polarizado que não tem espaço para falar outras coisas. Não tem meio termo, sempre os extremos. Sim, e às vezes você só quer falar isso só para conhecer quais são as outras perspectivas das outras pessoas, não para brigar. Sim. Muito bem, muito bem. Então, olha, a gente vai finalizar. Queria dizer para você que está assistindo que eles estavam aflitos porque eles sabiam que era um tema delicado e eles estavam, como nós vamos abordar isso, né, estando em outro país, né, estando no Brasil. Mas eu queria dizer assim que a sensibilidade e o carinho na fala de vocês, e mais do que isso, a consciência na fala de vocês, foi extremamente importante. A gente teve aqui poucos minutos, mas acho que foi muito esclarecedor. Eu queria agradecer imensamente, Fabiana, muito obrigado. Astrid, muito obrigado. E Cris, muito obrigado. E parabéns pelo português de vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Gali.